Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui, um dos podcasts mais escutados de esportes no Brasil. A gente passou essa última semana, quase uma parte da semana, top 4, top 5, na categoria esportes no Spotify. Muito obrigado a todos vocês que escutam o podcast, principalmente você que tá chegando agora, tá dando aquela oportunidade inicial. Tenho certeza que você vai curtir, é a melhor coisa. Eu escuto muito podcast, boto no fone de ouvido, saio de casa, no metrô, no ônibus, andando na rua, melhor forma de passar o tempo. No programa de hoje de NBA, falaremos sobre... É um tópico que é muito comum na imprensa dos Estados Unidos e aqui no Brasil também. É voltar atrás numa das classes do draft da NBA. E esse, especificamente, será o draft de 2022. Classe do Chet Holmgren, do Paulo Banchero, do Jabari Smith Jr., e sabendo o que a gente sabe hoje, como que ficaria diferente a ordem do draft? Como seria refeito, especificamente, a loteria do draft, né? Que são as 14 primeiras escolhas. Porque eu acho que é um tópico interessante, porque a gente já tem aí quase uma temporada inteira de evidências, nada definitivo. Mas eu acho que tem um grande tópico no topo dessa classe que eu vou debater aqui hoje com o meu amigo Leonardo Paglioni, 50% do podcast Splash Brothers, um dos principais podcasts sobre NBA no Brasil, faz parte do Jumper. Léo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Fala aí, Gabriel, ouvintes. Prazer estar de volta aqui no podcast. Eu que não participava desde o ano passado, né? Exatamente. Desde o ano passado. Eu ia fazer essa piada no último podcast, mas eu já tinha feito podcast esse ano. Eu literalmente gravei um podcast dia 31 e no dia 1º, então não fiquei muito tempo sem gravar. Aqui é trabalho, hein? Aqui é trabalho, né? Aqui é o arremessador de volume, né? Tipo Westbrook no Thunder, né? Naquele ano do MVP, né? O Kobe no último jogo dele, né? 60 arremessos, vai cair alguma bola, né? Algum podcast o pessoal vai escutar. Antes da gente entrar, não deixa de deixar 5 estrelas lá no Spotify, de seguir no aplicativo de podcast que você tiver. Deixa like se você estiver assistindo no YouTube. Dá um tchauzinho pro pessoal do YouTube, Léo, por favor. Deixa comentário, deixa like, se inscreve no canal. Aquela coisa toda. Vamos ao redraft agora. Léo, como eu te falei, eu tive essa ideia de fazer esse redraft de 2022 porque a gente tá numa temporada que acho que uma das grandes histórias é o Chet Holmgren, né? Ele, enfim, entrou em quadra depois de não jogar na última temporada e tá sendo fantástico, tá caminhando para ser o calouro do ano, mesmo eu particularmente achando que ele não deveria concorrer, porque é o segundo ano dele na NBA, por mais que ele não tenha jogado no primeiro. E aí você tem um topo do draft, que no draft de verdade, o Paulo Banchero foi a primeira escolha pro Orlando Magic, grande jogador também, tá fazendo um baita início de carreira na NBA, tá fazendo uma temporada muito boa esse ano, o arremesso de 3 dele tá melhorando, que acho que era um dos principais problemas dele como calouro, tá arremessando 37,9% de 3, depois de arremessar 29,8% na última temporada. O Magic tá bem na temporada, mas como eu falei, o Chet Holmgren é uma das grandes histórias, e o Chet Holmgren é um cara, assim, tudo bem, não pode falar que ele é o único, porque tem o Wembanyama também, né, mas ele é o unicórnio, né, um cara que tem um bom ball handler, que é gigante, protege o aro, que consegue criar pra si, pros companheiros, tem um bom arremesso de 3, ele é um cara que você não tem muito. A pergunta que eu te faço, Léo, é a seguinte: se o Orlando Magic pudesse refazer o draft, você acha que eles iriam de Chet Holmgren ao invés de Paulo Banchero? Bom, é uma dúvida que hoje eu acho que até parece maior do que era na época, né? Porque, como você falou, a gente está muito impactado pelo como o Chet vem impactando no time do Thunder, principalmente na defesa, mas também já sendo esse cara muito eficiente no ataque, e tipo de jogador que está fazendo tudo, né? E a gente está vendo o Thunder sendo uma das principais campanhas, né? Isso também, obviamente, se deve muito ao Chet, mas até pelo que o Magic tem como jogadores e como está funcionando o time deles, eu acho que o Paulo Banchero é um cara essencial para esse time. É o jogador que tem a bola na mão, ele que cria tudo. Talvez eu esteja um pouco impactado hoje, porque eu fiquei até de madrugada ontem assistindo o jogaço que foi o Magic
e o Kings, e o banqueiro foi o cara que basicamente fez o Magic ter alguma chance ali até na prorrogação. Então ele é o jogador que comanda tudo aquele ataque, é o cara criativo, é o cara que pontua, como você falou, vem arremessando muito bem de fora agora também, era uma carência no jogo dele. Então acho que o Magic ainda precisa desse jogador, esse cara que é a principal estrela de um time, né, que carrega um time. Então acho que ele tem um pouco mais de condições de ser esse jogador do que o Chet, que eu acho que dentro de um contexto ali também seria espetacular, né? Eu pendo mais pra esse lado mesmo, né? Porque eu acho que o Paulo Banqueiro, o Chet Holmgren, eu tava conversando sobre isso com um amigo meu, Rodrigo Moisés, ele levantou um bom ponto, né? Que o Chet Holmgren tem o Shai Gilgeous-Alexander, né? Eu tenho um armador de elite. O Paulo Banqueiro é mais a prova de armador, né? Porque o que ele faz com a bola nas mãos e tal. E, por um lado, eu até acho que se você tivesse um armador de elite no Orlando Magic, talvez você ter esse armador de elite, o Franz e o Chet Holmgren, talvez fizesse um pouco mais de sentido, mas ao mesmo tempo que o Paulo Banqueiro faz como criador, eu não acho que o encaixe dele com o Franz Wagner seja ruim, muito pelo contrário, acho que os dois se complementam muito bem. Então a minha tendência é concordar com você, eu acho que por mais especial que seja o Chet Holmgren, eu ainda iria de Paulo Banqueiro, mas assim, era vista como uma corrida entre 3 jogadores, mas passando um ano e meio, basicamente Paulo Banqueiro e Chet Holmgren se descolaram, né? Até porque o Jabari Smith não vem fazendo um grande início de carreira, né? Exato, você tem esses dois, acho que acima dos outros nesse momento, né? A gente falou o Banqueiro liderando um match que cresceu muito desde a chegada dele, o Chet ali com o Thunder, que óbvio, já era um time forte, estava crescendo, mas obviamente o impacto dele nesse time fez o Thunder ser uma das principais franquias da temporada. Então eles estão bem acima. Depois deles, acho que temos uma classe muito promissora, muito bons jogadores. Como você citou, o Jabari, eu acho que ainda pode evoluir, ser um cara ainda melhor na NBA, mas eu diria que hoje esses dois estão acima. Talvez depois abaixo venha até o Jalen Williams, né? Seja o cara que está despontando para ser o terceiro, quem sabe, possível All-Star dessa classe. Vamos passar para a segunda escolha agora, por tudo que eu falei. Acho que é bem óbvio. A gente vai se alternar, né? Na verdade, eu acabei não explicando, né? O Léo vai fazer as escolhas ímpares e eu farei as escolhas pares. Então eu fico com a segunda escolha geral, o Oklahoma City Thunder. Eu coloco o Chet Holmgren e eu vou ser bem sincero. Já que jogaram na minha cara o draft do ano passado, quer dizer, agora é o draft do ano passado, da temporada passada, que eu errei vários das escolhas que eu menos gostei, eu tinha muita desconfiança quanto ao Chet Holmgren também na época do draft, porque eu não conseguia ver como um cara com o corpo dele ia sobreviver, né? E claro que ele ainda vai precisar ficar um pouco mais pesado e tal, e eu ainda acho que hoje, até quero saber a sua opinião sobre isso, Léo. Hoje, eu acho que o Chet Holmgren, eu gostaria mais de ver ele na posição 4 do que na posição 5, justamente por ele não ter esse peso pra bater com os principais pivôs, né, como o Jokic, como o Embiid, até cara como o Sabonis e tal, que são caras mais fortes, Anthony Davis. Eu venho batendo bastante nessa tecla que o Thunder precisa ir atrás de um pivô, porque eu acho que o Chet, com esse corpo dele atual, eu acho que ainda vai crescer. Ele não vai crescer muito porque ele tipo, você olha pra ele, olha pro Wembanyama, o Wembanyama é mais largo que ele, né? O Chet, ele é mais o ombro um pouco mais estreito, tipo Kevin Durant, e o Kevin Durant nunca ficou ultra forte, né? Mas eu gosto mais do Chet na posição 4 hoje do que na posição 5. Eu também sou dessa opinião. Eu acredito que seria pelo menos interessante o Thunder ter essa opção, né, de um outro pivô. Eu acho que pode ser muito parecido, por exemplo, com a gente viu o Celtics fazendo com o Horford e o Robert Williams, sabe? O Robert Williams ali mais na cobertura, o Horford muitas vezes marcando o pivô adversário. Então, você ter essa opção seria interessante. Óbvio, não é a posição simples no mercado, né? Você achar um parceiro ali confiável pro Chet, mas pelo menos para você ter essa opção, já pensando em playoffs, né? Que talvez seja aí a nossa grande questão com esse Thunder, vai ser bem interessante. Concordo. Escolha número 3, Léo. Quem que você coloca pro Houston Rockets, que no draft original selecionaram o Jabari Smith Jr., que era um cara que a gente considerava um jogador de piso muito alto e o teto era o quanto que ele ia se desenvolver como playmaker, com a bola nas mãos. Eu acho que dá pra dizer que 1 ano e meio depois, esse desenvolvimento ainda não veio. E aqui no redraft você citou, né? A gente carrega o que a gente já sabe sobre esses jogadores. Óbvio que você também pensa em encaixe, né? Você tem que tentar fazer a junção dessas coisas, mas
Eu aqui vou com essa informação privilegiada que a gente tem, né? Jalen Williams é o cara que acho que é o terceiro principal jogador dessa classe atualmente. Se mostrou um jogador muito mais completo até do que a gente imaginava. Na época do draft aí, o Gui, a gente elogiava muito ele ali, sendo uma escolha de final de loteria, aquele cara que pode fazer um pouquinho de tudo. Ele faz exatamente isso, só que ele é muito melhor. Ele é um defensor muito melhor, ele é um cara que consegue atacar a cesta muito melhor do que a gente imaginava. Ele é um jogador que encaixou muito bem nesse Thunder. Nesse Rockets você já teria o Jalen Green, já teria outras peças, né? O Sengun também, mas eu acho que até como ele já vem mostrando no Thunder, ele é um cara que pode ser, não necessariamente precisa ter a bola na mão para ser um jogador que funciona. Então eu acho que para mim é um pouco acima o Jalen Williams dos outros jogadores que estão nessa classe. Eu concordo plenamente. Pra mim indiscutivelmente você tem Paulo Banchero e Chet Holmgren, aí de repente um meio degrau Jalen Williams, e aí o resto dos demais, né? Aí você pode botar uns 2 degraus pra baixo, porque, cara, você sair de um draft com Chet Holmgren e Jalen Williams como o Thunder fez, é um negócio de outro mundo. Absurdo, né? É um absurdo. Eles que já têm o histórico de terem draftado Kevin Durant, Westbrook, Ibaka e Harden em drafts consecutivos, né? Meio que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? E com tudo que você falou de Jalen Williams, acho que um ponto, não sei se é subestimado quanto a ele, é o quão forte ele é, né? Ele é um tanque, ele Sim. chegando na sexta. O mais forte ainda, né, nesse ano, então... Ele tá gigante, E nesse ponto até eu acho que ajuda um pouco a complementar o Chet, né? Que é um pouco... Não tem essa força física que o Jalen Williams tem. E o Thunder que escolheu antes dele o Dieng, né? Que ainda não vingou. Exatamente. Então eles tiveram 2 chances e pelo menos acertaram uma. Esse é o caso quando você tem várias escolhas no draft, né? Você vai jogando ali, tipo comprar bilhete de loteria, né? E eles tinham 2 bilhetes, um pagou muito bem. Eu acho que hoje eles têm um Big Tree. O Chet, o Jalen e o SGA. Eu ainda gosto muito do Cason Wallace. O Giddey, mesmo antes de toda a confusão, tava tendo uma temporada muito estranha e tal. Então é um pouco difícil saber o que vai ser. A minha tendência é achar que o Giddey não vai ser a longo prazo a peça desse time. Mas, enfim. Escolha número 4, Sacramento Kings. Eles selecionaram originalmente o Keegan Murray. E eu vou manter o Keegan Murray aqui. E é curioso que eles foram muito criticados na época, né? Porque todo mundo queria eles selecionando o Jaden Ivey. Mas o Keegan Murray se desenvolveu... Quer dizer, não sei... Ele já era um prospecto que projetava como um excelente arremessador, mas arremessa muito bem de trade. É um cara que defende muito bem. E tudo bem, ele não tem... Ele realmente não tem aquela questão da criação, ball handler e tal. Mas pra esse time do Sacramento Kings, eu não acho que tem algum jogador que me faça querer abrir mão do Keegan Murray. Eu acho que o Keegan Murray é um bom complemento nesse time. Ele deu muito certo já desde o início, né? Foi um rookie que teve um impacto, principalmente nas bolas de 3, como você citou, né? Também é um bom defensor, um dos poucos aí que tem essa característica nesse Kings. E acho que é aquilo de manter essa escolha, deu muito certo. Já é um jogador que chegou um pouco mais velho na NBA, só que já se mostrou muito útil, né? E você ter um jogador tão útil assim é bom para um time que já tem os seus principais jogadores, as suas principais peças. Então, acho que contando com as outras opções aqui, o Keegan Murray é muito seguro. Eu só tô estranhando, Gabriel, que você tá mantendo as escolhas, pô. Você tem que ter aquela ousadia. Assim, eu tento... Esse é um bom exemplo pro meu público, que eu não faço nada só pra causar, pra gerar cliques e tal. Clickbait. Eu vou colocar a thumb desse vídeo no YouTube, uma foto do Paulo Banchero com a camisa do Thunder e do Chet Holmgren com a camisa do Magic. Vou fazer isso. Mas no podcast em si, eu tento ser o mais... É minha opinião. Quero ver. Tu teria mudado? Você teria mudado alguma das escolhas que eu fiz? Não tem nem... Pra mim, eu fiz o meu redraft aqui já pra ter uma colinha e mantive as escolhas nessas 2 opções aí. Eu acho que desse top 4 aqui, eu acho que realmente o Rockets com Jalen Williams. Vamos Detroit Pistons. A franquia Detroit Pistons, há controvérsias. Eles selecionaram originalmente o Jaden Ivey, que foi uma escolha muito elogiada na época. O desenvolvimento dele não tem sido o que a gente esperava, muitos problemas, o Monty Williams não é muito fã.
O encaixe dele com o Cade não tem sido os melhores. O Cade não jogou na última temporada, então eles não tiveram tanto tempo em quadra juntos. Quem que você colocaria aqui pro Detroit Pistons? Bom, aqui, como você citou, né, é uma escolha muito elogiada na época. Acho que todo mundo gostou muito, né, do que o Pistons fez. Só que eu não vou manter, porque, como você citou também, a questão de encaixe com o Cade, depois da chegada do Monty Williams, né, não tem dado muita oportunidade para esse jogador, embora eu ainda acho que tenha muito potencial no Ivy. Eu vou aqui com Jabari Smith Jr., justamente por ser um jogador que eu acho que encaixaria muito bem, né, com esse time do Pistons, né, que tem nessa classe também. Eles pegaram o Jalen Duren, né, vamos ver como que vai se desenrolar esse nosso redraft, se eles vão conseguir também, mas você tem ali no Jabari um jogador que poderia completar muito bem Cade, ser esse ala mais alto, que é um bom defensor. Na NBA ainda, ele tá deixando a desejar na questão dos arremessos. A gente esperava ele já ser no mínimo um grande arremessador, algo que ainda não aconteceu. Mas você já vê mostras disso, você já vê mostras dele sendo um bom defensor, defendendo caras, por exemplo, como o Giannis, quando ele teve essa partida, ele foi um jogador que defendeu ele no mano a mano. Então é um jogador que eu acho que ainda, apesar desse início um pouco pior do que a gente projetava, ainda tenho muita expectativa nele e acho que é um cara que encaixa em qualquer time. Concordo, e é justamente a posição que o Pistons precisa, né? Porque o Pistons tem vários guards, tem vários pivôs e não tem o pessoal no meio, né? E acho que o Jabari Smith, ele não ia ter tanta responsabilidade, né, com a bola nas mãos, e acho que ajudaria o desenvolvimento dele. Cara, agora eu tô bastante em dúvida, porque você me cornetou por eu ter mantido várias escolhas, e aí agora eu não quero manter na escolha 6 o Benedict Mathurin pro Indiana Pacers. E o que você acha do Mathurin? Porque às vezes ele é um bom pontuador, mas às vezes eu acho que ele é meio caloria vazia. Eu acho ele um pouco fominha demais, cara. Eu acho que às vezes ele passar pra ele é sempre a última opção, mesmo tendo bons passes, mas é que não, ainda é um jogador muito jovem, né, que foi um dos principais jogadores calouros da temporada passada, principalmente ali no início, né, depois o Jalen Williams acabou passando ele, mas é um jogador que tem muita facilidade para pontuar, para ser um scorer, então gosto muito. Eu não vou dar spoiler aqui, até porque eu serei o próximo a escolher, né? Mas eu fiquei muito na dúvida entre ele e um outro jogador aí pra ser escolha do Pacers. Cara, eu vou mudar essa escolha só porque você me cornetou. Pra você não me colocar aí que eu sou covarde. Eu vou de Dyson Daniels pro Indiana Pacers. Gosto do Dyson Daniels. Ele tá num time que ele não tem tanto espaço, né? Que o Orlando Pelicans tem muitas opções. E tudo bem, a questão do arremesso dele preocupa, porque ele jogaria muito fora da bola, né, nesse time do Pacers, por conta do Tyrese Haliburton. Mas eu acho que defensivamente ele complementa muito bem o Haliburton, né? Ele é um cara que pode marcar basicamente qualquer guard, né? Ele tem tamanho para isso. E a gente sabe que essa defesa do Pacers não existe. Não existe defesa do Indiana Pacers. E aí eu acho que o que ele traz defensivamente... E é um jogador inteligente, um jogador esforçado, um jogador grande. Então eu boto o Dyson Daniels, que originalmente foi qual escolha pro Sacramento Kings? Pro New Orleans Pelicans? Acho que foi a oitava. Acho que foi a oitava, né? Foi logo 2 escolhas depois. Então eu boto o Dyson Daniels pro Indiana Pacers. O que você acha? Cara, eu gosto do Daniels. Ele não vem sendo tão falado porque ele tá num time que tem muitos jogadores, inclusive jovens, né, que acabam entrando na rotação. Mas como você falou, é um bom defensor, é um cara que acho que complementa bem para ser esse segundo armador de uma franquia, né? No Pacers a gente tem o Haliburton já. Acho que poderia ser interessante o encaixe ali, até pelo que a gente tá vendo hoje, né? Da defesa do Pacers ser muito limitada. Então, o Daniels poderia ser um jogador que acho que a gente estaria até comentando mais dele, talvez, né? Porque como ele tá jogando poucos minutos, né? E ainda é muito jovem, 20 anos, então é um dos jogadores que não despontou tanto ainda, mas eu ainda aposto bastante. Se tiver algum espaço na NBA, acho que ele pode ser pelo menos um jogador ali para ser um segundo armador de um bom time. 7ª escolha, o Portland Trail Blazers originalmente selecionou o Shadon Sharp. Quem que você coloca para Portland nesse redraft? Agora é hora de você me cornetar, Gabriel, porque eu vou manter o Shadon Sharp.
Que era a minha outra dúvida ali no... Você tinha falado do Pacers, né? Acho que o Sharp, ele é um jogador que se mostrou muito agressivo, um jogador que consegue pontuar bastante, mas também um arremessador, né? E o que a gente tinha dúvida em relação a ele na época do draft, até porque ele não tinha feito ali na faculdade, né? A gente tinha visto pouco dele, é que se ele conseguiria ser aquele jogador com a bola na mão, de criar para os companheiros, de não ser só aquele cara que recebe ali em movimento para finalizar, e tem conseguido jogar. O Blazers é um pouco difícil de avaliar, né, esses jogadores, mas ele vem se destacando. Já no final da temporada passada ele teve um bom momento, esse ano de novo. Então acho que ele é um cara bem completo, principalmente na parte ofensiva, e mantém a escolha que eu acho que deu muito certo. Oitava escolha, no Orleans Pelicans selecionou originalmente o Dyson Daniels, como a gente acabou de discutir, ele não está mais disponível. E aqui eu vou de Benedict Mathurin. Que eu acho que o Pelicans tem vários jogadores operários da bola, né? Tem Trey Murphy, tem Herb Jones, tem José Alvarado. E acho que falta um pouquinho um peladeiro, né? Nos minutos do Brandon Ingram no banco, né? Um cara que espaça a quadra, consegue umas cestas. Eu acho que ele seria bem interessante nesse time do Pelicans. Você acha que é uma boa descrição dos talentos dele? Sim, acho que é uma boa opção. Como a gente falou, né, o Pelicans ele tem muito jogador, né? Então acaba que tem Trey Murphy, Herb Jones, a gente já sabe do Dyson Daniels, né, que tá no time. Então o Mathurin acho que manteria essa posição de ser um sexto homem, que é como ele deu mais certo aí no Pacers. Então eu acho que também seria um cara de destaque e o time que tem tantas lesões recorrentes como tem tido o Pelicans desde a temporada passada, acho que seria uma boa opção, né, para ser esse cara que vem do banco e consegue pontuar. Nona escolha, o San Antonio Spurs selecionou o armador Jeremy Sohan, que foi tentativa do Greg Popovich. Ele ainda está disponível no board, Léo. Quem que você coloca aqui pro Spurs? É uma escolha complicada, né, porque você tem bons jogadores aqui, mas eu acho que eu vou de uma aposta que dará muito certo nesse Spurs, que é o seu Jaden Ivey, viu, o Gabriel? Uma posição que a gente até hoje brinca, né, que o Spurs está necessitando de um armador. Eu acho que ele tem alguns problemas de às vezes se empolgar um pouco, né? Principalmente a gente via isso na temporada passada, quando ele tinha mais espaço de tomar algumas decisões ruins, que geralmente é algo que o Spurs conseguiu consertar. A gente lembra, por exemplo, que o Dejounte Murray também chegava com uma fama um pouco de peladeiro lá atrás e no Spurs deu certo. E pela posição aqui, claramente o Spurs precisa de armadores até hoje. Eu acho que ele teria muito espaço, que é algo que falta para ele nesse Pistons, e quem sabe aí teria dado mais certo. Concordo, um lugar que ele possa ter mais oportunidade, e ele teria muitas oportunidades. Seria bem interessante para ele. Décima escolha, o Washington Wizards originalmente selecionou o Johnny Davis. Alerta de spoiler, não vai escolher o Johnny Davis de novo. Pior que eu gostava do Johnny Davis, eu não achava que ele ia ser esse desastre todo que ele está sendo. Eu acho que o Wizards é um time que está numa posição que é o melhor jogador disponível aqui, né? Não tem muito o que pensar de encaixe. E para mim, o melhor jogador disponível, não necessariamente o melhor jogador agora, mas o que eu vejo com maior potencial é o Jalen Duren. Eu acho que, sim, não para dar spoiler, né? Tem o Walker Kessler e o Mark Williams nessa classe, que eu acho que os dois, nesse momento, são jogadores melhores que o Duren. Mas eu acho que o Duren tem um potencial maior do que os dois. E pode pegar um lobby ali de vez em quando do Jordan Poole, que ele acertar ali e tal. Mas eu acho que o Jalen Duren é um cara que ele já tem mostrado muito, né, antes dele se machucar. E eu acho que o potencial dele é daquele ring runner, né, aquele pivô que corre a quadra, que pega muitos rebotes, que finaliza bem lobbies, que é um protótipo muito importante na NBA. Sim, é um jogador que consegue muito bem fazer isso que você citou, né, de receber, passa ali no garrafão, ponte aérea, ele vai pontuar dessa forma. Vai ser muito difícil pontuar em cima dele, né, porque ele é um cara que dá muitos tocos e não é aquele pivô lento, né, até o contrário, ele tem muita força aí para não ser batido fácil pelos jogadores mais rápidos. Então acaba que acho que é uma escolha bem segura. Triste porque ele ir no Wizards é meio que ficar esquecido, né? Mas
Eu acho que não tem outra opção aqui. Pra mim, o Duren é um pouco acima desses outros pivôs que você citou nessa classe. Né? Não que ele seja muito lembrado jogando no Detroit Pistons, né? Também, né? Vamos... Se bem que a gente até esquece, né, muitas vezes. Os Pistons estão em evidência. Como citou, ele também tem lesão, né? Os Pistons estão em evidência, né? Nesse momento, pelos motivos errados. Mas, Léo, 11ª escolha, o Oklahoma City... Aliás, a gente manteve as trocas que foram feitas do dia do draft, né? Porque é muito difícil desenrolar qual troca que foi e voltar à escolha original. Então, a gente manteve as trocas. 11ª escolha, eles selecionaram o Ousmane Dieng, ala francês, que o pouco que jogou, eu acho que ele mostra algumas coisas interessantes, mas é aquele cara tá há 2 anos e tá há 2 anos pronto para ser um jogador de impacto, né? A lá Bruno Caboclo no draft de 2014. O Bruno Caboclo chegou lá, demorou, mas chegou lá. O Ousmane Dieng também pode chegar. Mas quem que você colocaria pro Thunder? É uma posição complicada, né? Porque, obviamente, a gente tirou do Thunder o Jalen Williams nesse draft. Uhum. Tem 2 caras que eu gosto muito, que é o Tari Eason e o Mark Williams. Eu vou aqui na 11ª com o Mark Williams, porque até a gente citou, né, lá atrás a questão de jogar o Chet com outro pivô. Eu acho que o Mark Williams poderia muito bem jogar ao lado do Chet, ser esse cara aí que hoje o Thunder precisa muito de mais rebotes, né? E o Mark Williams é um cara, um reboteiro, um jogador que protege muito bem o aro. Não é tão móvel assim como, por exemplo, o Duren, mas gosto bastante do Williams. Acho que ele poderia jogar muito bem com o Chet e já resolveria um problema ali no garrafão. A 12ª escolha é minha, que é do Thunder também, né? Se você não tivesse selecionado um pivô, eu teria ido de Mark Williams ou Walker Kessler aqui pro Oklahoma City Thunder, né? Que ele é exatamente o que a equipe precisa ali. E é um cara que vai jogar o quê? 25 minutos, né? Não vai ser um cara de pivô 35 minutos que vai jogar do início ao fim, né? O primeiro ano ele teria jogado mais, né? Verdade. O Chet não estaria, né? 12ª escolha, Oklahoma City Thunder. Eu vou seguir no seu raciocínio aqui, que eu concordo, o Tari Eason. Eu acho que ele se encaixa bem no que o Thunder gosta, no jogadores de ala, né? Ele é um bom defensor e eu acho que eu até gostaria de ver ele mais num time competitivo do que no Houston Rockets, né? O Rockets ano passado era uma bagunça, esse ano mais organizado, mas também é uma posição que a equipe tem opções. Eu acho que o Tari Eason se encaixaria bem no Oklahoma City Thunder. 13ª escolha, acabou que você vai fazer as 2 escolhas do Detroit Pistons, né? O Pistons que subiu no draft para selecionar o Jalen Duren. Quem você coloca aqui para eles? Bom, aqui no nosso draft eu coloquei o Jabari Smith Jr. na primeira escolha, né? Eles não teriam, como você citou, o Drummond nessa classe, então eu iria contra o pivô aqui. Eu iria com o Kessler, que foi esse jogador aí que surpreendeu muito, né, na sua primeira temporada. Não era tão comentado igual os outros pivôs e um cara que consegue proteger muito bem o aro. Defensivamente aí chamou muita atenção, né, embora não seja tão móvel como o Duren, por exemplo, e ainda ofensivamente seja um jogador que não consiga contribuir muito, mas é um cara que eu acho que nesse Pistons poderia ser muito interessante, ainda mais hoje a gente vendo, né, os times sofrendo tanto na parte defensiva. Nessa classe aqui eles poderiam ter o Jabari Smith Jr. e o Kessler. Tem que ser isso mesmo. O Walker Kessler, que acho que é justo dizer que ele deu um passo pra trás, né? Ele se machucou e tal, mas ele deu um passo pra trás nessa temporada, né? Até porque a chegada do John Collins também, ele jogando com Markkanen, John Collins, Kessler, acho que não funciona tão bem assim. A dupla dele com o Markkanen ano passado foi melhor. É até bem estranho pensar que ele era o pivô da seleção dos Estados Unidos, né? Na Copa do Mundo, né? E o pessoal ainda brincando, né? Que vale mais ter o Kessler do que o Gobert. Eu acho que esse ano aqui a gente tá vendo que não é tão simples assim, né? Mas assim, você prefere ter o Kessler ganhando, sei lá, o que ele ganha? 5 milhões de dólares por ano ou o Gobert 40 milhões de dólares, mas todas as escolhas de draft, né? Acho que dependendo do time, vale a pena ter o cara aí que vai ser o defensor da temporada. Eu ainda acho que o investimento foi muito alto, mas enfim, não vamos voltar a esse tópico. 14ª escolha, Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers que originalmente selecionou o Ochai Agbaji, né, que foi pro Utah Jazz como parte da troca do Donovan Mitchell. Aqui eu pensei muito no Jeremy Sohan, mas eu acho que o Cavaliers não pode colocar mais um cara de frontcourt que não arremessa
desse time. Não tem como. E aí eu fui com o Christian Brown, que é um arremessador de 40% de 3, que defende bem. É um cara que a gente viu fazer jogos bons nas finais da NBA, né? Como calouro, que acho que é bem incomum para um calouro. Eu acho que ele se encaixaria bem nessa rotação ali com Garland, com Mitchell, agora com o... Agora me fugiu o nome que era do Miami Heat. Struz e tal. Eu acho que ele seria uma boa peça no Cavaliers. E ele jogando no Nuggets, a gente viu como ele também é muito bom se movendo sem a bola, né? E acho que você está no Nuggets contribui muito para isso, né? Tendo o Jokic ali, mas é um jogador que já foi muito utilizado nos playoffs, nas finais, como você citou, arremessando bem, sendo aquele cara que faz um pouquinho ali daquelas coisas pequenas que contribui bastante para esse time. E essa era a escolha mais difícil para mim, porque como você citou, o Sochan talvez, acho que seria ele estaria na loteria dos melhores jogadores dessa classe ainda, apesar do experimento ruim dele como armador esse ano, mas nesse Cavs não dá pra colocar ele, então é difícil. Você pensaria ali no Malaki Brayhan, no Brown, como você citou, né? Então acaba que acho que o nível cai um pouquinho em relação a esses. Menções honrosas, Léo, quem que você considerou também pra sair nesse draft? Cara, como eu acabei de citar o Brayhan, que foi pro Spurs, né? Eu acho que é um jogador que eu lembro até que na época do draft a gente comparava um pouco com o Middleton, né? Um cara que tem um arremesso ali de meia distância, mas também de fora. É um jogador que consegue fazer um pouquinho, muitas coisas de uma forma positiva, então eu gosto bastante dele. O A.J. Griffin também era um cara que no primeiro ano eu gostei, porque ele conseguiu ser eficiente em poucos minutos, parece ser um grande arremessador, mas nesse ano ele já perdeu um pouco de espaço, né? O Jalen Johnson acabou tendo mais minutos e não tem jogado tão bem assim, não tem participado tanto, então não sei quanto ainda o Hawks aposta nele. Verdade. Outros nomes aqui que eu pensei o Jalen Williams, né, do Oklahoma City Thunder, que eu acho que é um cara útil também. Obviamente Gui Santos, do DC Warriors. Grande nome, grande promessa, sem clubismo. Mas acho que é só isso. Passando aqui. Tem o armador do Pacers, quem que é? Que eles pegaram... Nembhard, né? Nembhard também é um cara, é verdade. Que até foi muito bem já no ano passado. Sim. Então, acho que foi uma escolha boa também. Seria uma boa, sim. Tem outros caras que eu ainda acho que seriam boas apostas, né? Por mais que não tenham vingado ainda. Tipo o Nikola Jovic, o Ty Washington, que já rodou alguns times aqui, mas eu ainda acredito nele. É que ainda precisa de mais um tempo pra surgirem esses jogadores, né? Porque não é incomum na NBA o cara no terceiro, no quarto ano, que é aí que ele começa a de fato contribuir. Mas e pra gente encerrar, em geral, como é que você avalia essa classe? Cara, eu acho ela muito boa. Tem grandes jogadores, como citou o Chet, o Paolo, o Dylan Williams. Tem outros caras ali num bloco um pouco mais abaixo que a gente ainda espera muito, né? Como citou do Keegan Murray, do Jabbar Smith. Ainda espera um crescimento desses caras. Como você citou, o redraft de mais ou menos um ano atrás, né? Ainda vai mudar muitas coisas se a gente fizer esse redraft, como por exemplo, eu e o Gui fazemos lá no Splash Brothers, que a gente faz a classe de 4 anos atrás, né? Quando os novatos estão renovando seus contratos. Provavelmente esse redraft vai ser diferente já, porque vai mudar bastante, então tem muitos caras para aquecer ainda, mas acho que no geral é uma classe muito boa, jogadores bem sólidos e com algumas estrelas, né? Não é o draft de 2003, né, com LeBron, Carmelo, Dwayne Wade, Chris Bosh, ou de 84, né, do Michael Jordan, do Hakim e tal, mas também não é o draft de 2013, né, de Jabari Parker e Andrew Wiggins. 2013 é Andrew Wiggins? Isso, acho que é. Que ele foi a primeira escolha? Não, Anthony Bennett. 2013 é o Anthony Bennett e o Oladipo, esse que eu tava querendo falar, né? O Oladipo, Otto Porter Jr., que foi um draft bem... Tem o Giannis, né, lá na 15ª escolha, mas você olha... Salvou. Tem o CJ McCollum, tem o Rudy Gobert e... acho que tem o Raulzinho nesse draft. Tudo do que eu falei sobre esse draft. E o Lucas Bebê também nessa classe, né? Que é um cara que eu tinha esquecido que existia.
Mas, Léo, muito obrigado pela sua participação. Sigam o podcast Splash Brothers, @podcast_splashbr, episódios todo início de semana, sempre ali na segunda-feira tem um episódio novo dele, com o Guilherme Taniguchi, e muitas vezes convidados, que não tem me convidado mais, não vou levar no pessoal, já tem muitos podcasts para gravar. Já adianto, você vai ser convidado para uma coisa especial que a gente vai fazer lá, viu, Gabriel? Tá pra acontecer. Aguardo bastante o convite, mas infelizmente eu vou estar viajando nesse dia, não vou poder participar. Mas, Léo, brigadão aí, até a próxima. Valeu, Gabriel. Prazer participar novamente. Sempre que precisar, me chama. Agora eu vou continuar tomando meu cafezinho aqui, viu, Gabriel? Eu fiz uma revelação que o Léo não gostou, que eu não bebo café. Não bebo café, não... Fala assim antes de não participar. Toda a minha cafeína eu recebo através de Coca-Cola. Mas é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta. Talvez tenha um episódio extra nessa sexta-feira. Talvez uma entrevista. Se não rolar é porque o entrevistado deu pra trás. Por que você deu pra trás? É porque acontecem imprevistos e tal. Mas tem grande chance de acontecer. Se não, episódio sobre NFL, na verdade, nem sobre NBA. O podcast NBA volta na terça-feira que vem. E aí, semana que vem, a gente volta ao nosso calendário tradicional. Até lá, tchau!